Olá, crianças, tudo bem? Então, agora a gente vai para a nossa aula de matemática, ok? Vamos lá? Então, a aula de matemática hoje é sobre adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, está da página 30 até a página 32. A gente vai ver adição e subtração, ok? É bem tranquilo, por enquanto, com o mesmo denominador, mas vocês têm que prestar atenção, ok? Lembrando alguns pontos sobre a fração. Então, vamos ver. O número de cima se chama numerador e o número de baixo se chama denominador, ok? Precisa ter isso na cabeça. Outra coisa, frações que têm o valor do numerador menor do que o denominador equivalem a menos que um inteiro. Então, por exemplo, tem um bolo e eu dividi esse bolo em 4 partes iguais, tá? Então, aqui, todo mundo da minha casa comeu o bolo e só sobrou isso na assadeira. Sobrou um pedaço de 4. Então, sobrou 1/4 do bolo. Sobrou mais ou menos que o bolo? Óbvio que sobrou menos do que um bolo inteiro, né? Então, sobrou só um pedacinho de um bolo que era grande. Então, sobrou menos que o bolo inteiro, ok? No próximo ponto, frações que têm o mesmo valor no numerador e no denominador equivalem a um inteiro. Então, se eu tenho o bolo lá de novo, eu cortei o bolo em quatro pedaços. Eu ainda tenho os 4 pedaços, significa que eu tenho o bolo inteiro, tá? Ainda ninguém comeu, ok? E frações que têm o valor do numerador maior que o denominador equivalem a mais que um inteiro, tá? Então, por exemplo, aqui, tenho 2 bolos, nesse caso, tá? Então, um bolo inteiro, que são 4/4 do bolo, e tenho 2/4 do bolo. Então, 4/4 do bolo mais 2/4 do bolo, eu tenho 6/4 do bolo. Então, eu tenho um numerador maior, significa que eu tenho mais do que um bolo, tá? Então, eu tenho um bolo e meio, ok? Entenderam isso? Então, vamos para as adições. Então, adição e subtração com números na forma de fração. Os números racionais podem ser também adicionados ou subtraídos quando estão escritos em sua forma fracionária. Vejamos algumas formas de realizar essas operações. Então, a adição de números na forma de fração com o mesmo denominador. Clayton comprou uma barra de chocolate subdividida em 8 pedaços iguais. Então, tem a barra de chocolate aí do Clayton desenhada. Após o almoço, ele comeu 3 pedaços dessa barra e após o jantar, ele comeu mais 2 pedaços. Podemos dizer que após o almoço, Clayton comeu 3/8 da barra de chocolate e após o jantar, ele comeu 2/8 da barra. Então, aqui está o desenho do que ele comeu após o almoço e do que ele comeu após o jantar, tá? A mesma barra. Qual a fração da barra de chocolate que Clayton comeu neste dia? Para responder essa pergunta, podemos observar a imagem e encontrar a resposta facilmente. Então, vamos voltar lá. Se ele comeu 3/8 mais 2/8, ele comeu 5 pedaços ao todo. Então, 5/8. Observe a imagem e complete a frase a seguir. Então, Clayton comeu 5/8 da barra de chocolate nesse dia. Então, completem aí na apostila de vocês. Vou esperar aqui. Porém, se não tivéssemos a imagem como suporte, poderíamos representar a situação por meio da adição. Então, 3/8 mais 2/8. Como sabemos que o resultado dessa operação é 5/8, temos que 3/8 mais 2/8 é igual a 5/8. O que vocês podem reparar aí? O denominador está igual em todas as frações. A única coisa que tem que fazer é fazer a adição do 3 mais o 2. Então, 3 mais 2, 5. Bem tranquilo, bem simples. Então, a adição de frações com denominadores iguais é só somar os numeradores, ok?
Ao adicionar números na forma de fração com o mesmo denominador, o resultado será o número em forma de fração, de modo que o denominador será o mesmo denominador das parcelas. Então, como vocês viram, 3 oitavos mais 2 oitavos, o 8 fica igual como denominador, tá? E o numerador será a soma dos numeradores da parcela. Então, aqui, por exemplo, 2 quintos mais 1 quinto. Então, 2 mais 1, 3, e permanece o 5 do denominador, ok? Então, vamos fazer essa questão juntos, tá? Questão 29. Resolva as adições de números na forma de fração e depois pinte, fazendo a representação das frações de cada figura. Utilize uma cor para representar cada fração conforme o modelo. Então, as frações que estão em azul, vocês vão pintar a representação de azul. E a fração que está em vermelho, vocês vão representar de vermelho, tá? Então, na A, 2 quartos mais 1 quarto. Então, a parte azul, 2 quartos mais 1 quarto. Então, totalizou 3 quartos, ok? Na B, 3 sextos mais 2 sextos. Então, 3 partes de 6 mais 2 partes de 6, totalizando 5 partes de 6. Então, 5 sextos, ok? Depois, 2 sétimos mais 4 sétimos. Então, 2 sétimos a gente representou aí, e 4 sétimos em vermelho, totalizando 6 sétimos, tá? Na D, 3 nonos mais 6 nonos. Então, 3 nonos em azul, 6 nonos em vermelho. Então, 3 mais 6, 9. Permanece o mesmo denominador, 9 nonos, ok? Então, vocês perceberam aqui. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 2 mais 4, 6. 3 mais 6, 9. E o denominador permanece os mesmos das parcelas. Ok. A mesma coisa acontece com a subtração e a gente vai ver agorinha. Subtração com números na forma de fração com o mesmo denominador. Antônio preparou um bolo e dividiu em 12 pedaços iguais. Antônio e seus filhos comeram juntos 5 pedaços desse bolo. Qual foi a fração de bolo que sobrou? Para responder essa pergunta, podemos usar a imagem para ilustrar a situação. Então, sobraram 7 bolos de 12, 7 pedaços de bolo de 12 que tinham. Então, 7 dozeavos de bolo que sobraram. Vocês vão completar aí na questão 30, ok? Continuando. Porém, se não tivéssemos a imagem como suporte, poderíamos representar essa situação por meio de uma subtração. Então, o bolo inteiro representava 12 dozeavos, foram comidos 5 dozeavos. Então, o que a gente faz? Pega os dois números de cima e faz a subtração. E deixa o denominador igual, tá? Então, quando vocês verem uma subtração, vocês já copiam o denominador, se esse denominador for igual, e faz só a soma ou a subtração de cima, tá? Então, 12 menos 5, 7. Bem simples. Então, ao subtrair números na forma de fração com o mesmo denominador, o resultado será um número na forma de fração, de modo que o denominador será o mesmo numerador do minuendo e do subtraindo. Então, minuendo e do subtraindo. Então, o mesmo denominador. E o numerador será a diferença entre os numeradores do minuendo e do subtraindo. Tá? Então, 2 quintos menos 1 quinto. Então, 2 quintos menos 1 quinto. 2 menos 1, 1. E o 5 permanece igual, tá? Porque todos os denominadores do minuendo e do subtraindo também são 5. Ok? Então, vou resolver com vocês as subtrações que tem no exercício 32. Então, aqui, 2 terços menos 1 terço. O que eu faço? Continuo 3 embaixo, 2 menos 1, 1. Então, a resposta seria 1 terço, tá? Vou escrever aqui. Então, pode pôr 3 embaixo e o 1 em cima, ok? Depois, não reparem que a minha letra fica feia, escrito assim. 3 quartos menos 1 quarto.
Então, coloco 4 embaixo. 3 menos 1, 2. Então, 2 quartos. Ok? Depois, 3 sextos menos 2 sextos. Coloco 6 embaixo, porque o 6 vai continuar igual. 3 menos 2, 1. Tá? 9 nonos menos 7 nonos. O 9 permanece igual. Oh, meu Deus. 9. 9 menos 7, 2. Ok? Pensando nisso, vocês vão fazer duas atividades. Uma que eu vou mandar a imagem no grupo, tá? Que vocês podem copiar no caderno ou imprimir e responder as adições e subtrações. E as questões 27 e 28 da página 17 e 18 do livro de exercícios complementares. Ok? Bem tranquilinho, tá bom? Beijos e até segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar.